Olá pessoal, vamos para a parte 3 da nossa aula de hoje, da disciplina Educação Religiosa, dessa vez com o tema Educação Cristã na Igreja Primitiva, está aí na sua página de número 2. Diz assim a nossa apostila: Jesus ensinou em toda e qualquer ocasião àqueles que se dispunham a ouvi-lo. Além disso, ele procurou treinar um grupo especial para poder ensinar, que eram os apóstolos. Eles deveriam dar continuidade à missão, está de acordo lá com Mateus capítulo 28, versos 19 ao 20. Em Atos 2:42, diz que os novos crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso acontecia porque eles ensinavam. Paulo, de acordo com a apostila, foi sem dúvida o maior ensinador da igreja primitiva. Mas os outros apóstolos também exerceram com êxito esse poderoso, precioso ministério. As epístolas são uma prova do quanto eles se preocupavam com o ensino da sã doutrina. Eu dividi esse primeiro parágrafo aí em 4 tópicos, tá bom? Eu quero trabalhar o primeiro tópico aqui desse primeiro parágrafo que nós lemos da educação primitiva. Que Jesus ele só se dispunha a falar para quem se dispunha a ouvir. Jesus ele não perdia tempo falando com pessoas que não queriam ouvir. Daí vem um termo, né? Cuidado para não lançar pérolas aos porcos. Porque Jesus ele não perde tempo com quem não tem tempo para investir no dono do tempo. Jesus não tem tempo para poder ficar investindo palavras, direcionamentos, né? Nortes, para pessoas que querem viver de acordo com os seus próprios interesses, desejos, propósitos, projetos, ideais, pessoas que se acham inteligentes o suficiente ao ponto de não precisar ou de não valorizar o direcionamento que a palavra de Deus tem por constante nos oferecer. Então, o primeiro ponto que eu entendo aqui é que Jesus ele não fala com quem não se dispõe a ouvir. Volto a repetir. Jesus não perde tempo com quem não tem tempo para investir no dono do tempo ou em quem não é controlado pelo tempo. Todas as vezes que você fechar os seus ouvidos para a palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta que a voz de Deus vai cessar de sair dos lábios do Senhor. Se você não quer ouvir, fica tranquilo. Deus também não vai se propor a falar. Segundo ponto do parágrafo lido na página de número 2 é que ele treinou quem ele queria enviar para ensinar. É aquele velho termo, né, já utilizado nas partes anteriores, que quem não senta para ouvir não pode ficar de pé para falar. Jesus ele ensina a palavra para os apóstolos por um período de 3 anos e meio. É um seminário vivo, um seminário ativo. Falamos na aula anterior que um discípulo, um menino judeu, ele começava o seu ministério estudantil logo nos primeiros anos de vida. Iniciava com 0 anos e terminava com 30. Então a formação acadêmica de um judeu era de 30 anos. Um padre demora 10. Os discípulos, eles passaram pelo seminário durante 3 anos, mas um seminário prático e pouco teórico, onde eles eram experimentados a todo tempo. Então Jesus ele vai treinar, lembrando que treinamento é diferente de ensinamento. Treinar é executar tarefas sistemáticas, ou seja, você realizar movimentos repetitivos para que a sua mente possa gravar, para que o seu corpo possa se acostumar com os exercícios constantes. Sábio Salomão vai dizer: ensina a criança no caminho que se deve andar. Essa palavra ensinar no Antigo Testamento é treinar, treinamento, exercícios constantes que chegam a fadigar o corpo e a mente de um ser, mas que tornam o mesmo capacitado e preparado para a execução futura de uma determinada tarefa. Jesus ele não envia ninguém sem que alguém não tenha sido treinado por ele. Infelizmente, hoje vivenciamos um momento da igreja onde pessoas não querem serem treinadas, não querem passar pelas provas, não querem passar pelas dificuldades, não querem vivenciar
né, os desertos da vida. Jesus ele passa por esse processo de treinamento também, não é à toa que ele enfrenta 30 anos de ensinamento acadêmico. Ele desce para ser batizado por João Batista. Ele passa por um período de deserto, sendo tentado pelo diabo. E tem muita gente que não quer passar pelo processo, não quer passar pelo treinamento de Deus. Quer ser soldado de Cristo, sem nunca ter sido treinado para ser soldado. Não tem casca grossa, não tem resistência. Sabe, é um crente ralo, mimado, mediano, sabe, medíocre, porque não passou, não se propôs a passar pelo treinamento de Deus. Então Jesus ele só envia quem ele treina. Uma coisa é Jesus te enviar, outra coisa é você se auto-enviar. Quem se auto-envia, na primeira luta para. Agora, quem é enviado, o vento balança o seu barquinho, a onda assola o seu barquinho, mas você não para, porque quando você está prestes a morrer, ele vem andando por cima das ondas do mar, porque ele te treinou, e ele não perde soldado no campo de batalha. Terceiro ponto, eles perseveravam na fé porque eles eram ensinados. O parágrafo vai dizer, e vai ser bem claro, dizendo que essas pessoas elas só conseguiam perseverar na fé porque elas tinham raiz, elas tinham ensinamento. Lembra da passagem lá dos evangelhos, dos dois fundamentos, da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia? As mesmas dificuldades vieram sobre as duas casas, mas somente aquela que foi estabelecida sobre a rocha permaneceu. As pessoas na antiguidade, nos tempos de Jesus, ou pós-morte de Jesus, onde a igreja passa por um momento de perseguição muito intensa, elas só conseguem permanecer, porque elas tinham um ensinamento, elas tinham base, tinham palavra, foram treinadas. Hoje em dia a pessoa entra na igreja hoje, na primeira luta ela sai. Ela entra na igreja hoje porque uma irmã não deu a paz do Senhor, ela sai da igreja. Porque o pastor chamou a atenção, ela já se desvia da palavra, ou ele já se afasta do ministério. Por qualquer coisa as pessoas saem da presença de Deus e se desviam da fé. Por quê? Porque não foram ensinadas, não se propuseram a receber ensinamento. Reparem que a maioria das pessoas que se desviam da fé são pessoas que não perseveravam ou não conseguiram perseverar na escola bíblica dominical, são pertencentes a congregações que não ensinaram a palavra. Então, os discípulos eles só permaneceram. Paulo só foi decapitado, Pedro só foi crucificado, João só morre de velho na ilha de Pátmos, João Batista só é decapitado e não abandona a fé. Por quê? Porque eles tinham raiz. E se tem raiz, suporta vento, suporta afronta, suporta calúnia, suporta acusação, suporta traição, suporta perdas, suporta traições. Porque quem tem raiz tem ensinamento. E não é qualquer vento que leva essa pessoa a sucumbir diante da crença e da fé em Deus. E último ponto, né? A preocupação que a igreja primitiva tinha ontem, a igreja atual tinha hoje. A preocupação da igreja primitiva era doutrinar os seus, era fortalecer o ensinamento da palavra, era produzir conhecimento das Sagradas Escrituras. A preocupação da igreja de hoje é montar um culto de muito poder, de muita unção, de rodar, de pular, de sapatear, de cair no poder. A preocupação da igreja atual é quantas vezes você vai ao monte, ou quantas vigílias você frequentou no mês, ou se durante um culto você rodou, sapateou e pulou no poder. Gente, eu subo um monte, eu gosto do movimento, eu gosto desse ambiente pentecostal, eu amo esses recintos, gosto muito, mas eu entendo que a preocupação primária da igreja deve ser o ensinamento educacional da palavra de Deus. Foi isso que sustentou a igreja durante muito tempo de perseguição exercida pelos judeus e pelo Império Romano. Lembrando que a igreja primitiva ela passa por dois tipos de perseguições. A judaica, que é a perseguição religiosa, e a romana, que era a perseguição política. A judaica roubava os empregos das pessoas que aceitavam a nova fé. A política levava as pessoas para a cruz, levavam as pessoas para serem assassinadas por bestas feras, levavam as pessoas para servirem de iluminação das estradas romanas quando Nero ia fazer lá as suas festividades. Então a preocupação da igreja primitiva era a educação religiosa.
era a formulação da palavra, era a fortificação nas Sagradas Escrituras. A de hoje é apenas o sensacionalismo, é a glória de Deus que é representada pela flor da pele, que você sente um arrepio. Por isso nós vivemos esse período tão crítico da fé, onde muitas pessoas vendem a sua vinha por qualquer oferta que Acabe tende a oferecer. Então que essa última aula sirva para você, né? Ter aí essa formulação, esse entendimento de passar o ensinamento para as outras e também de receber os ensinamentos que vão certamente fortalecer a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida, espero ter sido claro e sucinto dentro desse último vídeo aqui, dessa nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.